Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Redação, esse canal da agência RS, em que o seu time interno opina, discorre sobre temas diversos aí, sobre uma ótica da comunicação. Comumente a gente tem convidados para participarem desses debates e hoje eu não poderia estar mais bem acompanhado do que, primeiramente, meus amigos e, não menos importante, pessoas que estão aí na caminhada de estabelecer novos formatos para o mercado, novas propostas de gestão, enfim. O tema que a gente vai discorrer aqui é o que pensa a geração sanduíche sobre comunicação e o mercado atual como um todo. A gente batizou aqui de geração sanduíche os profissionais, as pessoas que estão chegando aos 40 anos, que é o nosso caso, e sanduíche porque a gente, neste exato momento, a gente lida com pessoas mais velhas aí, né, da faixa dos 50 a mais, e também as pessoas mais jovens que estão chegando ao mercado aí. Nós temos sido o equilíbrio entre essas duas gerações e atualmente temos tomado muitas decisões aí, cada um dos meus convidados e eu em suas respectivas empresas e trajetórias, né? Vou apresentar então os meus queridos companheiros aqui para esse podcast. Eu estou aqui com a Caroline Couto, a Carol, que eu vou chamar assim durante o episódio. A Carol é Product Manager, apaixonada pela facilidade que a tecnologia proporciona ao nosso dia a dia, em como refletir isso na experiência do cliente. Ela diz ter vivido já a intensidade do varejo online por quase 10 anos na Dafit, na C&A, na Fast Shop, e hoje se aventura no mercado financeiro digital, atuando no Itaú. Ela segue aperfeiçoando e cursando aí se aperfeiçoando e cursando um MBA em transformação digital na Fundação Getúlio Vargas. E quando eu a conheci, ela era estudante de moda e mais um grifo meu aqui, é uma apaixonada por TikTok. Também estou aqui com a Natália Guarato. Ao longo do episódio, certamente vou chamá-la de Fu, que é o nosso apelido interno carinhoso aqui. A Fu é jornalista, formada pela Casper Libero em 2011, roteirista pela Academia Internacional de Cinema e tem MBA em Marketing pela USP Exalc. Essa formação se deu em 2020. Como repórter, ela atuou nos veículos UOL, Yahoo, Trip e TPM, cobrindo assuntos relacionados à cultura pop e ao universo feminino. Tem vasta experiência em criação e execução de projetos de conteúdo para marcas, já tendo roteirizado projetos para empresas em diferentes formatos e canais digitais, como o podcast Aliados pelo Respeito, para o Bradesco, e as webséries Modas Plurais para o Yahoo, e Daka Explorer para Mitsubishi Motors, e Livelo e eu para Livelo. Atualmente é head de conteúdo e redes sociais na Triunfo Sandler. Também estou aqui com o meu contemporâneo de faculdade, o jornalista Tiago Dias, que tem especialização em escrita criativa pela London School of Journalism, colaborou para a Folha de São Paulo e Rolling Stones, a revista, integrou a equipe de cobertura política do Portal Terra e atualmente é editor e repórter de cultura, comportamento e diversidade no UOL. É também co-criador e apresentador do podcast Brasil para Maiores, que eu super recomendo que todo mundo está ouvindo aqui procure aí nos principais canais de áudio e ouça também, além dos episódios do podcast da redação que já estão disponíveis no Spotify, no YouTube e no nosso site. Bom, time de peso, vamos lá, não sei nem por onde começar. Brincadeira, sei sim. Eu queria começar com para a gente fazer jus à nossa temática, né? Essa geração aí dos quase 40, que é esse equilíbrio entre a geração mais velha que ainda está no mercado e a geração mais nova que está chegando. Já queria fazer uma rodada aqui para que todos respondam. Acho que a gente pode fazer em ordem alfabética, Carol, Fu, Natália, e Thiago, de quais são as glórias e demônios da carreira até aqui, olhando de onde estamos neste exato momento. Carol? Bom, acho que o copo meio cheio são as muitas possibilidades que a gente tem para
direcionar a nossa carreira, né? Quando eu penso na geração anterior, são pessoas que entraram em empresas, trabalharam por 25, 30 anos, sem nem pensar na possibilidade de mudar de carreira ou ir para outra empresa mesmo. Eu mesmo já passei por várias transições ao longo desse período todo, então acho que esse mundo de tecnologia, de redes sociais, de muito contato, de podcasts, ele amplia aí as novas possibilidades para a gente. Agora, vem o lado um pouco mais negativo, é o excesso de estímulo, né? Não sei como vocês estão, mas eu tenho estado muito cansada, porque a gente trabalha na tela, a gente estuda na tela, a gente tem o entretenimento na tela, a gente se comunica com família, amigos por tela, então tem sido muito difícil descansar. Então, acho que esse não era uma realidade no passado, né, frente às novas tecnologias, né, você tem o WhatsApp, você tem o próprio Zoom, então é algo que é bem exclusivo aqui da nossa geração. Maravilha. Realmente, a gente trabalha bastante para fazer esse episódio acontecer. Por exemplo, estamos gravando numa sexta-feira, 6:30 da tarde, emenda de feriado. Queria ouvir a opinião da Natália Guarato, da FU, sobre as glórias e os demônios de estarmos aqui onde estamos, lidando com as duas gerações. Vamos lá, amigo. Primeiro, obrigada pelo convite. Aí, estou super feliz de participar. Falando, acho que bastante aqui um pouco do mercado publicitário, né, que é o mercado que eu estou mais inserida aí nos últimos tempos, né, eu acho que, para além do que a Carol já pontuou, assim, tem muito uma dificuldade nossa de se estabelecer nas empresas, né, acho que a nossa geração sofre bastante disso, assim, a publicidade tem, né, um turnover aí muito grande, né? É difícil fazer carreira, ficar 5 anos, né? Hoje em dia a gente não fica mais 5 anos numa empresa, né? Então tem isso e aí uma dificuldade grande de realmente se estabelecer e se desenvolver dentro de uma empresa que eu penso que nas gerações passadas era meio que o padrão, né? Você fazia uma carreira dentro de uma empresa e na publicidade é muito difícil, tanto pelas características do mercado, quanto pela nossa também. Acho que a nossa geração é um pouco mais ansiosa, né? E aí, no ímpeto de estar experimentando coisas novas, de estar sempre, então agora tem essa carreira nova, deixa eu ver como que ela é. Então, acho que tudo isso compõe, assim, um cenário de que é difícil para a gente se estabelecer e crescer na mesma velocidade que a geração anterior, assim. Eu super concordo com a sua visão, Fô, ainda que Tiago e eu estamos aqui para dizer que nós estamos já há quase o Tiago há quase uma década já no UOL e eu estou há 7 anos na RS, mas obviamente que fazendo muitas coisas e com uma inquietude, mesmo dentro da empresa, né, de fazer coisas novas, né? E concordo que a gente carrega muito dos nossos pais, da geração dos nossos pais essa característica de permanecer fazendo a mesma coisa durante muito tempo, enfim. Tiago, já dei um spoiler aqui do seu tempo de É, atuação. pois é, não, e ouvindo a Carol e a Natália, aliás, obrigado também pelo convite, também estou super feliz aí de participar dessa conversa. Mas como você bem citou aí, né, eu sou um caso à parte nesse sentido, que eu estou há 10 anos na mesma empresa, e eu acho que isso por si só já carrega a glória e os demônios, assim, sabe? Primeiro porque a gente se formou em 2007, né? E de lá para cá. 2007. Entramos na faculdade em 2004 e nos formamos em 2007. Pois é, e de lá para cá, bom, a gente entrar já no mercado já é um grande baque, né, de tudo que a gente vai aprendendo na faculdade e depois vai tirar a prova mesmo no trabalho. Isso já é um baque tremendo e eu acho que talvez a glória seja essa da gente acompanhar e fazer parte dessa mudança mesmo, né? E são mudanças muito frenéticas. O jornalismo online hoje é completamente diferente do que era ensinado na faculdade para a gente, né? A gente já tem um campo gigante de possibilidades. Acho que isso carrega também os demônios aí, porque é muito complicado se adaptar aos novos tempos. Não necessariamente
precisa ser complicado, mas tem sido, eu acho, né? Então, acho que é um desafio muito grande da gente repensar conteúdo e notícias e a relevância do trabalho jornalístico num momento em que a gente está na velocidade do TikTok, numa profusão de conteúdo que não tem fonte, que não tem lastro. Eu acho que é um dos maiores desafios que o jornalismo está enfrentando. E está sendo meio difícil mesmo, assim, está bem complicado, eu acho, avaliando aqui como parte integrante e como leitor também. Eu vou fazer o âncora positivista aqui. A gente estava conversando, né, antes de começar a gravar o episódio, e a gente tem conversado, né? Eu acho que o interessante desta nossa geração, dos quase 40, e é tão reconfortante falar quase 40, né? Não é 40 ainda, com todo respeito a quem já passou dos 40. Nós estamos em cadeiras atualmente de tomadas de decisão, né? E não sei o quanto a gente foi ensinado a isso também, e agrego a isso que nós não somos nativos da era digital, né? Nós não aprendemos na faculdade, para quem é da comunicação aqui, não aprendeu, e mesmo a Carol, que não é diretamente da comunicação, não aprendeu na faculdade, né? Sobre campanha de mídia paga, sobre engajamento de conteúdo, enfim, queria voltar aqui para girar a roda, devolver para a Carol. O que você carrega dos ensinamentos da faculdade ainda, Carol, lá antes de 2010, né? Não me lembro quando foi o seu ano de formação. 2012. Você sabe que eu discuto isso muito porque na área de tecnologia a gente teve um boom nos últimos anos, né? Então você tem profissionais muito jovens e de carreira mesmo, né? E eu vejo um peso muito fundamental na faculdade. Pairou aí no ar uma possibilidade aí com Zuckerberg de e você não precisa de faculdade para ter uma profissão e para executar certas coisas, mas eu sinto que falta não sei se é uma responsabilidade, e até ter um pouco de paciência sobre essa trajetória, né? Eu lido com uma juventude que tem uma ansiedade muito grande de ocupar alguns espaços e que a gente precisa desenvolver algumas soft skills que a gente começa a adquirir na faculdade, né? Então, você tem uma responsabilidade muito maior sobre os trabalhos que são executados, sobre as provas, você começa a desenvolver a sua habilidade de networking. Então, são pontos que começam a ser desenvolvidos na faculdade, né? E que hoje, com essa possibilidade de você não ter uma formação ou fazer um curso, né? Eu faço muitos cursos de extensão, isso ainda não tem o mesmo peso, né? Então, eu acho que eu carrego muito disso, apesar de ter uma formação em bacharel em design de moda ainda, que eu não trago muito, mas toda essa parte de estrutura, de comunicação, de organização, eu devo a esse período. Assim. Vou jogar a Fu na fogueira aqui já. Ô Fui, como é que você tem visto essa conexão entre a experiência da geração mais velha, né? Existe uma experiência clara, óbvia, e o entusiasmo da geração mais nova, e sendo nós, né, esse grupo aqui dos quase 40, a ponte, o elo entre tudo isso, né? Eu tenho uma visão também, vou te acompanhar nisso depois da sua fala. Acho que essa é a pergunta de milhões do episódio, né? Acho que sim, acho que a gente tem esse papel de ponte, né? Dentro das agências, das redações, né? Porque a gente está realmente intermediando aí uma geração que era analógica com uma geração que é nativa digital. Então a gente vive os conflitos, acho que dos dois lados, tenta ser uma ponte, assim. Sinto que todo mundo, de uma maneira geral, todas as gerações estão sofrendo para acompanhar as mudanças. Todo mundo está sofrendo, inclusive os próprios novinhos, né? A geração Z também. As coisas mudam muito rápido, né? Eu trabalhando com redes sociais, poxa, o TikTok hoje é a maior plataforma, né? A plataforma onde as pessoas passam mais tempo assistindo o vídeo, mas
2 anos atrás essa não era a realidade, né? Então, às vezes você não tem nem tempo de se especializar em uma rede social e já vem uma outra e você também precisa acompanhar as tendências dessa. Então, acho que de uma maneira geral todo mundo está penando, todo mundo está fazendo 1000 cursos de atualização para se manter relevante no mercado, né? E aí eu acho que, obviamente, que a geração mais analógica vai sofrer um pouco mais, né? Eu acho que é natural que seja assim, e a geração Z vai ter um pouco mais de facilidade, mas entendo que tem muitas qualidades também aí nas soft skills que eu estou aprendendo, por exemplo, né? Hoje no desafio que eu estou, hoje na redação, na agência que eu estou, aprendendo muito com essa galera mais velha aí no relacionamento, né? Enfim, na diplomacia, nas boas práticas, né? Acho que segurar a ansiedade, eu acho que a gente tem muito a aprender. E com a geração Z é a velocidade das coisas, né? É entender que as mudanças estão aí, que as coisas estão acontecendo e que a gente precisa acompanhar também, dar o jeito de acompanhar, tá? E, Tiago, você que é o jornalista mais puro entre todos nós aqui, fui eu formados em jornalismo, né? E você segue fiel ao que aprendemos na faculdade, né? Aos princípios, quem, como, onde, quando e por quê, que inclusive falo muito com a FU, que essa é uma técnica que a gente aprende na faculdade, que não importa o mercado dentro da comunicação que a gente esteja, nos ajuda muito respondendo essas perguntas, né? Como é que você tem visto o jornalismo transitando entre todos esses formatos, visto que me lembro muito bem que o nosso sonho era trabalhar, por exemplo, numa grande revista como a Piauí, enfim, e não sei se essa é a realidade para o momento, né? Se essas são as oportunidades postas para o momento. Como é que você vê o jornalismo nesse cenário? Nossa, essa é uma pergunta muito difícil, porque acho que está todo mundo rebolando aí, né, para tentar se enquadrar, para tentar oferecer o que há de melhor, né, no jornalismo, que seja a notícia essencial, ética, é, resumida, né, sintetizada dentro de novos formatos. Tem muita coisa boa acontecendo no meio disso, né? Eu acho que, sei lá, se a gente começa a pensar em podcast, por exemplo, eu acho que a forma como a gente consegue trabalhar um conteúdo dentro desse formato, a liberdade que a gente consegue criar, né? Assim, eu acho que é uma das coisas mais incríveis assim para o jornalismo. Tem outras coisas também, eu acho que tem gente fazendo coisas bem interessantes em TikTok, essencialmente TikTok, mas eu acho que por um lado um pouco mais leve, né? Enfim, celebridades e tal. Eu acho que coisas um pouco mais sérias e urgentes eu não tenho visto muita coisa ainda, assim, nesse formato. Mas eu acho que dentro da minha experiência, e você falando muito sobre os aprendizados, né, da faculdade, o que ficou, né, 15 anos depois, né, nessa salada toda, eu acho que ainda é o apego da ética mesmo, né, da essência da profissão que segue algumas regras, né. Então, assim, essa meta de ir atrás da informação correta e estar na rua, né? Estar no lugar para ver as coisas acontecendo, eu acho que isso se mantém, eu acho que isso tem que ser essencial em qualquer outro lugar, assim, não importa o formato. Agora, dentro da minha visão, que ainda está sendo um pouco conservadora diante de tantas experiências novas, eu vejo que ainda tem muito espaço para o jornalismo, digamos, mais literário, né? Reportagens um pouco mais longas, num formato clássico que é palavras escritas, é isso. Eu tive umas experiências assim nos últimos anos dentro do UOL, que é onde eu trabalho, de que reportagens mais longas, mais densas, bastante descritivas, cheio de observação, cheio de cenas que num primeiro momento parece que não são tão importantes assim, né, para a notícia, que fogem das perguntinhas do lead, né? Eu vejo que isso tem
Isso chama muito as pessoas, assim, as pessoas criam uma relação com esse tipo de texto que eu acho muito incrível de ter ainda. E acho que não dá para desperdiçar algo desse tipo, por exemplo, né? A gente está falando sobre isso em outra ocasião, nós três aqui. Essas reportagens mais longas, elas têm um tempo de retenção absurdo, assim, dentro de uma página. E isso é algo que eu acho que qualquer rede social está procurando, né? TikTok você fica naquele feed eterno porque a ideia é você não sair de lá mesmo, né? Então eu acho muito interessante assim esse poder ainda que a palavra tem, textos mais longos, mais descritivos e mais literários ainda consegue dialogar, ainda consegue encontrar um campo, assim. Eu acho isso bem interessante. Eu acho que isso só confunde mais ainda aqui essa discussão, né? Direcionando para a Carol, se na avaliação dela, né, lembrando que a gente está fazendo uma reflexão aqui, né? Não estamos cravando nenhuma verdade absoluta, é uma reflexão sobre o nosso olhar, né, da geração sanduíche. Então, direcionando para a Carol, eu queria saber se com tanta inovação, né, citei há pouco o TikTok, e tantas outras inovações, né, o mundo digital trouxe bastante isso para o consumo, para a comunicação em geral, é um desafio. Eu queria saber se da cadeira onde você senta hoje em dia, Carol, se o mercado, os clientes têm a real visão de todas as possibilidades existentes e como a gente se comporta nesse contexto, né? Eu acho que o grande ponto aqui de tudo, até que permeia a nossa discussão, é que os mitos estão se desfazendo, né? Eu aqui no campo de tecnologia, a gente fala muito sobre dado. E eu até estava numa discussão que, enfim, no meu trabalho esses dias levantaram o uso de personas. E o uso de personas, quando a gente olha pela ótica de dados, ela está descartada agora, porque eu crio uma premissa a partir de um viés para um segmento de público que eu julgo, né? Então eu vou falar assim, eu vou fazer um segmento aqui, um produto financeiro para o público baixa renda, e eu vou fazer um julgamento de quem é essa pessoa, né? De como ele paga as contas, se ele parcela o cartão de crédito ou se ele não tem cartão de crédito. E a gente precisa inverter essa ótica. Você precisa capturar esses dados e entender qual é o comportamento desse cliente para aí você conseguir executar, enfim, que seja uma campanha muito mais assertiva. E eu sinto que aí a gente entra no lado da geração que está acima da gente, né? Ainda existe muita dificuldade de ter essa ótica, né? De realmente olhar ali o que está acontecendo e fazer uma análise. O mundo ele era muito feito de achismos, né? Então eu acho que performa. E quando a nossa geração ela viveu um período em que não existia a concorrência que existe hoje, né? Falando aqui do varejo, eu passei pela C&A. O que era a C&A na nossa infância, né? Era uma das principais lojas do mercado de moda brasileiro. Hoje, a gente tem um mundo de possibilidades. Você tem marcas pequenas que vendem por Instagram, você tem uma Shein que você compra em 15 dias, o pacote está lá na sua casa. Você tem a sua marca, o viés de marca consciente, que você quer favorecer o mercado. Mas, assim, resumindo, o mercado mudou, a vida mudou, as mil tecnologias mudaram. Mas, em linhas gerais, até pegando o gancho do Thiago, as bases, elas estão aí, elas não mudaram. As bases da comunicação, da escrita. E no fundo do fundo, no meu dia a dia, eu fico brincando com o meu time que comunicação é ouro nos nossos dias, né? De saber se comunicar de maneira escrita, as pessoas, assim, é um caos você conseguir administrar, entender. Às vezes, uma informação simples e básica, ela não chega, gente. Ela não consegue passar da alta liderança até o baixo clero. Então, no fundo, são premissas básicas que a gente está falando, né, há tempos. Então, acho que a gente também não dá para jogar tudo isso para cima e ficar muito influenciada também por modismos, né? Então, beleza, a gente está no momento de muita interação rápida, textos curtos e tal, mas isso não é uma regra para tudo, né? Então, como você equilibra isso sem cair nessa moda e sair mudando tudo que você faz para focar num único canal, assim?
Eu acho super, e eu queria insistir na pergunta para a Fu, se você entende que o mercado está preparado ou tem essa visão clara, amiga, sobre todas as possibilidades de comunicação, e sobre isso eu falo assim, chega um briefing do cliente para a gente, e eu sou um grande amante dos clientes, lido muito bem com eles, e acho que esse diálogo tem sido desafiador e promissor ao mesmo tempo. Eu queria a sua visão a respeito disso. Vamos lá. Bom, amigo, acho que, né, vale dizer aqui que tanto eu quanto você estamos trabalhando atualmente no mercado da saúde, né? Eu acho que existem mercados e mercados, né? Existem indústrias e indústrias, né? O mercado da saúde é um mercado conservador, né? Os grandes decisores de marca são pessoas mais, né, mais velhas, mais estabelecidas, né? Líderes que já estão aí no mercado já há muito tempo e que, enfim, tem uma outra visão de comunicação, né? Era uma comunicação muito pautada diretamente para o médico. Desde a pandemia, isso vem, né? Essa mudança foi forçada, né? Todo mundo precisou estar mais online e entender outras possibilidades de comunicação. Então, acho que sinto que o mercado da saúde está preparado, sabe? Não, e não tem também um pouco de coragem. Acho que falta coragem também de apostar, de entender as possibilidades, né? De, óbvio, a gente não quer que uma marca, que uma indústria farmacêutica ou que uma causa, né? Que a gente trabalha bastante aí com as causas, né? Que levam saúde para as pessoas. A gente não quer infantilizar a mensagem ou deixar a mensagem, né, ou fazer dancinha, né? A gente quer adequar a mensagem aos canais para que cheguem realmente no que as pessoas estão consumindo, aonde as pessoas estão consumindo. Então, eu sinto que existe ainda um conservadorismo, uma falta de coragem em entender, assim, mas sinto que também é o nosso papel educar, sabe? Acho que a gente precisa, sim, já que a gente está nessa posição agora de liderança, de mostrar possibilidades, de insistir, né, de usar os dados a nosso favor, acho que é importantíssimo, né? Acho que qualquer conversa com marca, com cliente hoje tem que ser pautada em dados antes de qualquer coisa, né? Então, é isso. E eu entendo que a mensagem está aí, a gente vai ter sempre que passar mensagens importantes através da comunicação, e é nosso papel entender como adaptar ela para cada formato e para cada público, né? Então a gente precisa se adaptar, sim, mas falta coragem. Acho que o resumo é esse. E, Tiago, vou girar essa pergunta. Você sente o peso da idade? Não que estamos velhos, mas é justamente a pauta desse episódio, né? De sermos os tomadores de decisão atualmente, né? Ou de integrarmos o grupo de tomadas de decisão. Nós que somos nativos do analógico, estamos vivenciando o digital, mas também temos um apego com o analógico. É, Você se sente neste lugar e sente o peso de estar nesse lugar? Eu nunca tinha pensado nessa pergunta, mas eu acho que não. Não, não sinto, não. Agora, tem uma outra questão que eu acho relevante, é de que a gente aqui está desempenhando funções, de certa forma, de liderança agora e tudo, mas tem todo um organograma em cima que eu acho que talvez o peso venha daí, né? De como lidar também com as pessoas de cima ali, né? A gente não toma decisão sozinho para nada, né? Eu acho que esse peso eu sinto, que eu acho que é a dificuldade de chegar num consenso, dificuldade de lidar com pessoas de gerações diferentes. Eu não preciso nem ir muito longe, eu não estou falando de pessoas com 50 anos, nem isso. As pessoas vêm com suas bagagens de vida e com uma certa disposição de entender o mundo a partir delas, assim, e eu acho isso um erro fatal para quem trabalha em comunicação, como nós aqui. Não dá para a gente achar que a nossa bolha significa, enfim, tudo, né?
vai determinar o que é relevante, o que é importante, como fazer, qual formato, sabe, escolher. Eu acho que esse é o peso maior. Eu, sem dúvida, assim, eu acho que a gente tem um desafio que a gente lida no dia a dia de tomada de decisão em coletivo, né? Eu acho que isso é o que eu sinto mais. Eu perguntei isso porque, particularmente, eu gosto muito de ver as tomadas de decisão que eu tomo dando certo, mas, ao mesmo tempo, me cobro muito quando alguma decisão que eu tomei não dá certo por algum motivo natural do processo. E quando me vem essa consciência de que a minha palavra, a minha orientação ou a minha decisão propriamente dita, ela reflete, de fato, em algum resultado. E aí, quando ele é positivo, obviamente que a gente celebra, e quando ele não é tão positivo assim, ou quando ele é negativo propriamente dito, isso volta para cá também. E acho que isso tem muito a ver com o momento de vida e da carreira que a gente está vivendo, né? Nós não somos mais apenas executores de coisas, né? Nós somos criadores de coisas, projetos, produtos, enfim. E eu sinto um pouco o peso. Eu perguntei, a minha resposta é que eu sinto sim um pouco o peso, talvez porque eu me cobre demais também, enfim, não quero particularizar também a discussão, mas eu acho interessante ouvir a Fu e a Carol também, se existe esse peso. E falo isso insistindo no tema do episódio, que aos 30 e poucos nós chegamos em lugares, em posições que são diferentes de quando a gente tinha 18, 19, 20 anos, né? Carol, sente esse peso? Sinto bastante, assim, é um trabalho controlar, né, toda a nossa ansiedade, ninguém gosta de errar, né? Mas eu acredito que a gente está tendo a possibilidade de viver num mercado de trabalho um pouco mais humanizado, né? A minha namorada trabalha no cinema, o cinema ainda é um pouco precarizado quando a gente pensa em estrutura profissional, né? E aí eu fico comparando com o meu dia a dia, né? Pilares de cultura, né? O Itaú tem alguns bem bons, assim, né? De tipo, a gente não sabe de tudo. Para você tentar todo dia lá falar, deixar seu ego de lado, sabe? Eu não sei de tudo, eu posso perguntar, independente da minha idade. Vou perguntar para o carinha de 19 anos, ouvir o que o estagiário está falando. Acho que isso possibilita muito a gente tirar esse peso das costas, sabe? Se errar, tá tudo bem, vamos aprender com esse erro, né? E tentar colocar isso no papel de uma outra maneira. Mas não deixa de ser difícil, né? Como é esse peso para você? Eu acho que é um peso, né? Um peso é um peso, né, queridos? Acho que a gente, né, vale lembrar aí que eu acho que desde a pandemia todo mundo não está bem, né? Acho que as questões de saúde mental pesam muito, né, no trabalho, assim, né, nessa rotina do dia a dia. Acho que o home office obrigou a gente, de certa forma, né, ou os modelos híbridos aí, acho que a gente trabalha um pouco mais, acho que tem menos a separação entre vida pessoal e vida profissional, e eu acho que a nossa geração ainda não conseguiu dominar isso completamente. Acho que a gente ainda está caminhando para ter uma vida mais equilibrada, sabe? Uma relação trabalho e vida mais equilibrada. E para mim esse tem sido o maior peso da liderança, assim, dessa transição para a liderança, assim, é esse equilíbrio, assim mesmo. Acho que falta para gente. Bora construir. Eu vou deixar uma última pergunta aqui para a gente, e a gente vai se encaminhando para o encerramento. Essa é um pouco mais leve, um pouco mais poética. Queria saber, começando com a Carol, o que que a Carol de hoje diria para a Carol que ingressou na faculdade, diante de tudo isso que a gente está conversando e todas as experiências que já vivemos até aqui? A gente tem que viver o presente, né? Principalmente nesse período, a gente tem muita ansiedade, muita expectativa pelo que tem por vir, assim, e eu acredito que eu poderia até aproveitado mais. Aí já entra na sessão de terapia, né?
Eu amadureci muito rápido, né? Na minha infância eu já adquiri esse senso de responsabilidade do que eu preciso ser, do que eu preciso fazer, eu preciso trabalhar. E você não respira, né? Então, eu acredito que se eu tivesse a Carol de hoje fazendo a faculdade, né, lá atrás, eu teria muito mais tranquilidade para viver aquele momento, experimentar o que tinha por vir, até mudar de opinião também, né? A gente sabe que nesse período tem todo esse peso de você definir uma profissão que você vai ter pelos próximos anos da sua vida, e não precisa mais disso, assim, você pode mudar de ideia, começar de novo, pensar novas possibilidades, como eu comentei. Hoje, não necessariamente a gente fala de profissões, né, que demandam de uma formação profissional. Então, eu quero ser um cabeleireiro, né? Tá tudo bem também. Tirar esse peso que sempre teve ali, né, nesse momento. Eu só pegar um gancho aqui antes de passar para o Thiago para responder a mesma pergunta. Eu gosto muito de pensar que nós somos a geração que saímos do armário mais tarde, né? E sair do armário em questão de gênero e sexualidade, e de tantas outras vontades, né? Acho que isso ficou muito impresso aí na fala da Carol. E eu acho que a gente carrega a missão aí de, entre aspas, chocar a geração anterior à nossa, né, sobre os nossos posicionamentos, sobre a nossa forma de argumentar, sobre a nossa estética, enfim, né, sobre o nosso jeito de ser. E a gente também é espelho para a geração que está vindo, né? Então, isso eu carrego com muito orgulho, assim, o fato de estar em 2023 nessas posições que estamos, né? O que você diria, Thiago, para o Thiago lá de 2004? Eu acho que nessa linha da Carol, certamente, assim, eu acho que a gente foi uma geração sanduíche, primeiro, que é maravilhoso, realmente, né, esse termo, e acho que a gente também saiu do armário dessas expectativas que a gente criava ali naquele momento, né? Então não era só se formar, né? A gente já romantizava de alguma maneira, né? Criava, fantasiava um pouco o que seria essa carreira, né? E, enfim, como já falamos aqui muitas vezes, hoje o jornalismo que a gente estudou é completamente diferente, né? Hoje em dia, e é completamente diferente quando na prática, né? Quando você vai na redação, quando você vai trabalhar na rua mesmo. Acho que eu diria para ir mais na maciota mesmo, assim, mais tranquilinho e com menos expectativas no sentido de, não sei, de criar uma ideia do que seria um grande jornalista, sabe? Eu acho que um grande jornalista, talvez, na minha cabeça na época, fosse o que eu consumia, né? Que eram pessoas que eram referências na música, né? Eu sempre fui muito dessa área. Então, eu olhava e falava, eu quero ser um grande crítico de música e tal. E aí eu fui percebendo que isso também é chato, não é legal, sabe? Eu acho que talvez, para mim, pelo menos, o legal é o bater preguinho mesmo do dia a dia. Eu acho que isso tem um valor muito maior, muito mais importante, assim, do que qualquer construção romântica que eu tinha naquela época. Você é um grande jornalista desde 2004, hein? Uhum. Eu acompanho essa trajetória. Fu, Você acompanhou bastante. Vamos lá, acho que o conselho que eu daria para a jovem Natália é desenvolva as habilidades interpessoais, tanto quanto as habilidades técnicas. Acho que um pouco ali o que eu pensava, o que a galera que estava se formando comigo também pensava, assim, né, também nisso de quero ser um ótimo jornalista, quero ser um contador de histórias incríveis, então acho que talvez eu tenha exagerado um pouco nessa formação, nessa busca por ser muito tecnicamente boa, né? E acho que poderia hoje o mercado de trabalho exige de mim muito mais as habilidades aqui, né, de relacionais do que as habilidades técnicas. Eu acho que era ter desenvolvido essas habilidades também que eu acabei tendo que vir desenvolver já depois de um pouco mais velha, assim, sabe? Acho que é isso.
Eu acho que a beleza sobre isso, Fu, também é que quando a gente está liderando pessoas da geração mais nova, a gente consegue fazer a Super Nani, olhar no olho e falar assim, olha, você pode ser mais assim, você pode ser menos assim, não se pressione tanto, né? Eu, quando estou em reuniões e estou falando com o meu time aí, eu não consigo e não quero, e acho que não devemos, desprender dessa empatia, né? Que quem está lá com 18, 19, 20 anos está vivenciando experiências, mesmo que a gente já vivenciou, hoje em dia a gente olha para trás e já tem uma certa destreza em lidar, ou não, né? Mas a gente se sente com maior destreza, né? Eu, Danilo, aqui diria pro Danilo que entrou na faculdade em 2004, não perca de vista a sua vontade de fazer. Acho que eu sempre imprimi muita vontade de fazer o que estava posto para eu fazer, mas nunca acreditei tanto que essa minha vontade de fazer o podcast da redação, de entregar um grande projeto, de entregar alguma coisa a mais para impressionar o cliente e tudo mais, nunca me desprendi disso, acho que sempre entreguei, mas nunca acreditei tanto que isso era um diferencial, sabe? Então, acredite no seu diferencial, acho que é o que eu diria para mim lá. E aí, eu me contradizendo aqui, dizendo que era a última pergunta, eu falei a palavra diferencial, eu queria encerrar aqui com mais uma rodada de qual vocês acham, qual a gente acha que é o nosso diferencial nesse cenário. Geração dos quase 40, qual é o nosso diferencial no mercado? Agora sim, para encerrar. Resiliência e flexibilidade. Assim, a gente já passou por muitas dinâmicas, está sempre se aperfeiçoando. Ontem era, né, o trabalho presencial, depois veio aí o remoto, agora a gente está voltando para um híbrido. E a gente está sempre aprendendo, então a gente é muito flexível nesse ponto, sabe? E é algo que eu espero manter, assim. Eu acho que é comprometimento. A gente é muito comprometido com o que a gente se propõe a fazer, né? Vejo isso em todo mundo aqui, né? Nós quatro aqui, mas em muita gente que eu conheço que está nessa batalha, assim, de ser muito comprometido, com muita vontade de fazer dar certo, sempre buscando aí, se propondo a buscar o novo, né? Às vezes a gente não tem todas as respostas, né? E tá tudo bem a gente não ter, mas a gente sabe procurar. Então, eu acho que é um pouco esse o diferencial. A gente sabe procurar as respostas, sabe quem pode ajudar, sabe contratar um freela que vai poder me ajudar nesse projeto. Então, acho que esse é o nosso diferencial, assim. Thiago? Nossa, juntando, eu acho que as duas coisas aí, da Carol e da Fu, eu acho que é bagagem, mas não no sentido só de idade, eu acho que né, no nosso caso aqui, nós três, nós quatro, a gente vem de umas realidades ali que talvez a gente foi a primeira pessoa, né, da família a fazer faculdade, né, a trilhar uma carreira, apostar, né, num sonho nosso e ir para as cabeças e tal. E eu acho que isso é muito importante. A vivência da profissão, né? A gente está falando aqui de 15 anos de experiência. Acho isso incrível. Mas também da nossa vivência de vida mesmo, assim, da onde a gente vem, ter noção das coisas que acontecem na rua, a realidade mesmo das pessoas, sabe? Eu acho que, no nosso caso aqui, nós quatro, eu acho que a gente tem esse olhar, acho que a gente tem essa vivência, e eu acho isso incrível, eu acho que isso nos diferencia, assim, nesse sentido. Que delícia, que responsabilidade gravar um episódio de podcast com os meus melhores amigos, as minhas referências, sendo eles um escorpiano, uma ariana, uma leonina e eu aqui capricorniano, tudo ligado ao trabalho, delícia. Agradeço Carol, agradeço Natália Guarato, Fu, agradeço Thiago.
por esse papo e deixo aqui um recado aos ouvintes do podcast da Redação, que além deste episódio, no nosso canal do Spotify tem tantos outros episódios aí com o time da RS, conversando sobre temáticas diversas, sobre o olhar da comunicação, muitos convidados. Acompanhem também as nossas redes sociais, agenciars.co, nosso site também, agenciars.co. E, de novo, muito obrigado, Thiago, Fu, Carol. Grandíssimo prazer poder discutir essas e outras temáticas com vocês. Prazer foi meu também, obrigado. Obrigada, eu amei. Obrigada, foi ótimo, amei.